Cerca de 3% das mulheres têm algum tipo de malformação do útero. E embora as anomalias sejam raras, é preciso atenção, pois elas podem interferir diretamente na fertilidade e gravidez. Faltam 10 dias, e é sobre esse assunto agora que a gente vai conversar com o doutor Salomão. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutor, mais uma vez aqui com a gente. E olha só, se nós pudermos falar das malformações, né, doutor? Quais são os principais tipos? Bom, eu acho que seria muito interessante. Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui dando a informação a vocês. Vamos falar assim que até 3% das pacientes apresentam malformações uterinas. Só que essas malformações tem algumas que são muito raras. E normalmente as mulheres percebem uma malformação na hora que vão fazer algum exame, ou de imagem, ou elas enxergam algum grau de fertilidade e o médico vai procurar se a anatomia do útero está normal ou não. Porque caso contrário, elas não sentem nada. Alguns tipos raros, por exemplo, se aquelas mulheres que têm dois canais vaginais e que têm dor na relação sexual, elas procuram antes. Mas a grande maioria das vezes elas conseguem engravidar. A medicina baseada em evidências mostra que várias alterações que nós vamos mostrar, é possível a gravidez também. Então, muitas vezes elas podem ter filho, engravidar e nem saber que tem algum tipo de anomalia. Muitas vezes acontece isso. Entendi. Já, por outro lado, pode ser causa de infertilidade quando apresenta alguma dessas malformações que nós vamos mostrar. Vamos mostrar então para o pessoal agora quais são as anomalias, doutor? Tem uma imagem aqui, ó, que a gente consegue ver bem certinho um pouco de cada. Você pode explicar para a gente, por favor? Posso. É assim, ó, imagina que o útero ele tem o formato de uma pera. Uma pera que no seu comprimento tem ao redor de 7,5 cm. Bom, se essa pera, que nem na primeira foto ali, mostra que ela é que nem um formato, em vez de ser uma pera, ela tem um formato de coração. Então, ela é um útero arcuado e que formam duas cavidades. E essas cavidades, elas podem ser pequenas para acomodar uma gestação. Hoje em dia, isso aí é bem tranquilo, tem também o útero septado, quando isso abaixa um pouquinho mais. Nós chamamos esse útero, que é dividido em forma de coração, de bicorno. Ele é comum? Realmente ele forma, a malformação uterina mais frequente. Mais comum de todas que tem ali. Depois vem a outra, que é unicorno. Quer dizer, ela geralmente, essa é mais rara, mas geralmente ela apresenta os dois ovários. E uma metade dele não evoluiu na fase embrionária, então ficou só metade do útero desenvolvido. Ele pode apresentar uma cavidade uterina menor, mas é possível com a medicina atual hoje, reprodutiva, a gente fazer a musculatura do útero ficar em repouso e a gente conseguir evitar com que essa paciente tenha um aborto. Depois nós vamos encontrar, porque todas as malformações uterinas, você tem que sempre ficar de olho nas malformações renais também, porque na fase embrionária, a origem do aparelho urinário e do aparelho genital são as mesmas. Então, sempre ficar esperto, quando tiver uma alteração renal, uterina, pensar numa alteração também renal. Doutora, agora que você fosse para a gente falar das causas, quais são as principais causas? Assim, o que causa uma má formação uterina? Pois uma delas é lá na fase embrionária, que vem do ducto de Wolff-Miller, que pode já provocar essa alteração. Uma outra alteração é durante a gravidez os usos de certos medicamentos, que podem afetar outras alterações que podem provocar alterações no aparelho reprodutor. Ali, vamos falar agora de aquela terceira imagem é de um útero duplo, ou chamado de Delfo, mas também, que é muito mais raro, que nem eu disse que pode dar dor, que também pode ter duas vaginas. Pode se prolongar apresentando dois úteros, uma tuba para cada um, e apresentar também duas vaginas. E nós vamos para o quarto ali, que é muito comum,
que é o útero septado, que tem aquele septo no meio do útero, que é tranquilo aquilo ali, porque hoje, através da histeroscopia, você é só cortar aquele septo ali, retira aquele septo, o útero fica do tamanho normal. Doutor, e as consequências de ter um útero desse? Eu acho que a dúvida maior de todo mundo é saber que mal que pode causar você ter uma deformação uterina. Pois é, a medicina baseada em evidências mostra que a grande maioria desses casos, a paciente nem sabe que tem. E quando ela vai fazer um tratamento de infertilidade, porque ela tem algum grau de infertilidade, a gente acaba descobrindo isso. E quase todas são de muito fácil resolução. Porque o diagnóstico, principalmente, a gente faz por imagem, por ultrassonografia, por vários materiais de imagem, ou a histeroscopia, olhando dentro do útero como é que ele está. E às vezes o próprio diagnóstico já faz o tratamento. Na histeroscopia você já faz. Aquele último ali eu queria colocar uma nota no útero retrovertido, é o útero viradinho para trás, que não tem nada de malformação, é só uma alteração de posição. Antigamente falava-se que quem tinha o útero virado para trás não podia engravidar. Besteira. É mito. É mito, tá? O útero pode estar de qualquer jeito, que pode ser engravidar, não tem problema nenhum. Agora, doutora, é isso que a gente tem que esclarecer. Então, tendo uma má formação ou não, a mulher ela pode engravidar normalmente, a fertilidade dela pode, se ela buscar um tratamento, ela pode ter essa fertilidade tratada normalmente? Sim, é muito importante pensar e raciocinar. Vocês podem observar que a periferia do útero, o útero é um músculo, e que ele tem influência hormonal mais na parte interna, que chama endométrio, que é aquele sangue que a mulher menstrua todo mês. O nome daquele sangue é endométrio, ele descama. E a musculatura, quando engravida, o útero aumenta, essa musculatura fica mais forte, gerando uma cavidade maior, mais ampla, para poder gerar o embrião e o feto. Quer dizer que cada vez mais vai se tornando... Aquilo que você me perguntou sobre o útero que é bicorno. A paciente engravidou num canto, não pode engravidar no outro? Besteira. Ela geralmente vai engravidar mais normalmente naquela cavidade mais confortável e maior, onde já teve a implantação de um embrião. Doutor, mas se engravidar do outro lado também, pode acontecer dela gerar pelo outro lado também. Olha só, o pessoal de casa está com dúvida e está mandando o WhatsApp pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Gisele mandou uma mensagem. Tenho 36 anos e perdi 4 gestações, pois perco o líquido amniótico com no máximo 18 semanas. E meu médico falou que preciso fazer uma cerclagem, pois tenho o colo do útero aberto. Fazendo isso, posso ter uma gravidez segura? Aí a gente está perante a um outro tipo de alteração. Chama-se incompetência ístimo-cervical. O que é isso? O útero vai crescendo. O peso do embrião, ele tem o colo do útero, que é onde segura o embriãozinho. Quando ele começa a ter um peso, esse embrião, ele vai forçar esse colo do útero, e esse colo do útero é incompetente, ele não consegue ficar fechado. Então a bolsa d'água vai saindo por esse colo do útero. Então é necessário usar uma técnica cirúrgica chamada cerclagem, para você dar um ponto nesse colo do útero, para que ele não se abra e ela não tenha essa perda embrionária. Ótimo. Doutor Salomão, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, vir aqui nos ajudar com essas dúvidas, e a gente te espera aqui um outro dia, um outro assunto. Muito obrigado vocês por permitir que eu dê essas informações. Boa tarde para você.